Especial Terceira Vista de volta e a gente adora falar sobre Atafona, um lugar em São João da Barra, cheio de beleza, curiosidades e preocupações ambientais. A gente recebe aqui a nossa colega de trabalho, Bel Nunes, que foi a Atafona, e o nosso professor e ambientalista Aristide Sofiati. Sejam muito bem-vindos. E a gente conversa com eles, mas antes disso a gente vai acompanhar o VT da Bel Nunes. Hoje, o especial Terceira Via está aqui nesse lugar paradisíaco que é o Pontal de Atafona, em São João da Barra, que já foi cenário de clipes musicais, de novelas, mas que também é o local de uma tragédia natural, né? Que é o avanço do mar para cima da cidade. E hoje a gente está aqui para descobrir sobre lendas desse local e o que os moradores acham desse avanço. O mar está fazendo um processo erosivo que é natural, até mesmo de acordo com o pesquisador Alberto Lamego, autor campista, de que toda essa região era uma região de brejo, né? Era uma região que o mar ele estava muito para dentro do continente. Então ele está fazendo um percurso que é natural, que é a sua retomada da terra. Então esse processo de erosão é um processo natural e, na minha opinião, é realmente importante essa contenção do processo de erosão, mas é importante também entender como que acontece a influência humana para acontecer esse processo de erosão, o porquê que acontece isso. A natureza, o homem ele nunca vai entender, né? A não ser Deus. Mas precisa estudar, existem pessoas que estudam e sabem o que podem fazer, mas há anos nunca fizeram nada. Quebra-mar só fica no papel, a prefeitura, nada, e assim os moradores ficam aí nessas consequências, infelizmente. Hoje está difícil aqui pra gente, né? Mas antigamente isso aqui era um lugar muito maravilhoso. Os barcos não passam, canoa não passa, todo mundo toma banho, o peixe acabou, que o rio secou. Diz a lenda e de alguns moradores que essa igreja foi construída virada para o lado de lá. Mas depois que começou a erosão e que o mar começou a avançar para cima da cidade, a igreja foi reconstruída e virada para o mar. Porque diz a lenda que a Nossa Senhora dos Navegantes estava muito furiosa com os moradores do local. E aí eles entendiam que reconstruir essa igreja era uma maneira de manter ela mais calma e tentar parar com essa erosão. A capela ela foi construída de costas para o mar e é por isso que o mar vem avançando. É como se o mar estivesse enraivecido, né, com raiva dessa construção, e aí ele vem avançando. A capela, na realidade, ela não foi destruída totalmente pelo mar. Eu cheguei a ver, quando criança, de que a areia foi um processo onde a areia avançou por cima dessa capela de Nossa Senhora dos Navegantes e com o tempo ela desapareceu junto com o mar. A Igreja da Penha, ela teve um processo onde uma das inundações do Rio Paraíba do Sul tiveram que botar o casco do navio, né, na sua face de trás da igreja para proteger. Então era um navio que acabou servindo para proteger a igreja da inundação, das enchentes do Rio Paraíba do Sul. O Pontal de Atafona, ele é repleto de lendas. Nós temos a lenda da Moça Bonita do Mangue, temos a lenda do lobisomem na Ilha da Convivência, as histórias que ocorriam na Ilha da Convivência. Esse espaço que já recebeu até a visita do médium Chico Xavier, dizendo que aquele espaço, aquelas areias monazíticas, existem uma força, que são poucos os lugares do mundo que existem esse portal de uma força, de uma dimensão, como que eu posso dizer, de enigmas que existem ali, que só você indo, conhecendo, que você vai se apaixonar por aquele local ali. E não tem como explicar essa paixão que a gente tem pelo Pontal de Atafona. E é aqui, bem na ponta, em que o mar
encontra o Rio Paraíba. Aqui é a ponta do Pontal de Atafona. É com essa imagem incrível que a gente para refletir um pouco para as pessoas valorizarem esse local. Um local tão bonito e com tanta história para contar. E agora a gente volta com o pessoal aí no estúdio. Beleza, né? Olha, o Poder Público Municipal em São João da Barra reconhece a gravidade do problema e se mobiliza em busca de uma solução. No momento, existe um grupo de trabalho interdisciplinar composto por membros do Poder Público Municipal, Ministério Público Federal, para avaliação de 3 propostas de contenção apresentadas, levando em consideração custos, impacto e sustentabilidade. A Defesa Civil de São João da Barra também faz monitoramento diário da maré, desde a foz do Rio Paraíba do Sul, no Pontal de Atafona, até a Praia do Açu. Aristide Sofiati, quanto tempo se fala desse problema de Atafona? Você que é pesquisador, professor de história e também um ambientalista, quanto tempo você acompanha essa batalha aí por Atafona? Olha, desde os anos 70. Desde o final dos anos 70 eu acompanho essa história toda e para trás, lendo outros depoimentos, outros registros, desde o final do século XVIII. Então, é um problema recente? Fala, anos 70, 40 anos. Desde quando que a gente tem essa questão do... Os registros feitos... Ele fala em Alberto Lamego, né? Mas eu estou indo mais para trás ainda. Uhum. O registro feito pelo cartógrafo Manuel Martins do Couto Reis, no final do século XVIII, informa que o Rio Paraíba era problemático para entrada e saída, mas nunca havia fechado a sua barra. Agora, a partir dos anos 70, começou a haver esse processo de erosão costeira e de assoreamento na foz do Rio Paraíba do Sul. E é claro que as pessoas têm várias explicações, mas as explicações científicas mais ou menos mostram por que isso está acontecendo. O que seria? Há muitos anos se discute, mas tem melhorado? Tem tido alguma solução? Não, solução não tem havido, não. Eu acho que não vai haver, não. Não vai haver solução. Quer dizer, não vai haver investimento, não vai haver interesse do poder público em resolver essa questão, se é que ela de fato tem alguma solução. Mas o que acontece é que a partir dos anos 70, nós começamos a ver cada vez mais o estreitamento da barra principal do Rio Paraíba. Em função de quê? Em função de um secular desmatamento. E o que desmatamento tem a ver com isso? Bom, o desmatamento deixa o solo desprotegido. As intempéries, a chuva, o vento, provocam erosão. Essa erosão joga terra dentro do rio. Isso produz assoreamento, que é a elevação do leito do rio. E o rio se torna mais raso. Depois nós temos as barragens feitas ao longo não só do rio principal, que é o Paraíba, como também nos afluentes. Então, os canais teriam... Os canais, de uma certa maneira, sim, né? Mas eu diria que esses fatores aí, os barramentos, são mais importantes porque vão formando lagos dentro do rio, na medida em que essa água é acumulada para poder gerar energia elétrica e não passa com a mesma vazão a jusante como antes. Então o rio está sendo interrompido, né? É uma sucessão de lagos com rios, com cursos d'água. Fatores que poderiam ter sido evitados, né? Poderiam, mas entendeu-se que a natureza ia dar conta disso tudo, que nunca haveria limite, que a natureza atenderia sempre os interesses humanos. E aí vem o terceiro fator, que esse é o mais sério, a transposição
de água do Rio Paraíba para o Rio Guandu, a fim de abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Isso lá próximo da cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo? Sul, Fluminense? Não, ainda no Rio de Janeiro, na barragem de Santa Cecília. Então a água ali, 2/3 do rio, 2/3 da água do rio, transpostos para a bacia do Guandu, que é um rio minúsculo, a fim de atender às necessidades da cidade do Rio de Janeiro. Isso é recente? Não, isso vem dos anos 50. Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro é muito pesada para o Rio Paraíba do Sul. Porque vem se falando também na transposição em São Paulo, né, agora? A transposição em São Paulo afeta mais o Rio de Janeiro do que o Norte Fluminense, na medida em que os 4 grandes lagos criados atrás dessa barragem de Santa Cecília visam acumular água para atender o Rio de Janeiro. Então, São Paulo tira a água do Rio de Janeiro. Não chega a tirar tanto água nossa, não, a não ser na medida em que esses 2/3 têm que ser mantidos nessa transposição. E aí sim, aí tiraria água. Mas, além disso, então, são vários fatores, porque os afluentes também estão todos eles barrados. Ô, professor, em relação... A gente tem esse problema localizado aqui na Foz do Paraíba do Sul, em São João da Barra, mas a gente lê também que a costa brasileira e em vários países o avanço do mar tem sido registrado. A gente vê isso aqui também em Farol de São Tomé, o encurtamento da faixa de areia, em São Francisco de Itabapuana, em Rio das Ostras, né? A que se deve? Por exemplo, a gente tem uma foz aqui, mas nesses lugares não temos fozes assim tão largas, ou deveriam, de volume, como o Rio Paraíba do Sul. Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, nós apontamos primeiramente os fatores, as intervenções humanas no rio, na bacia do Paraíba, como a gente poderia apontar em outros rios, porque, na verdade, cerca de 2/3 dos rios do mundo, segundo a ONU, estão barrados. Então, isso já cria dificuldade. Agora, nós temos um outro fenômeno que vem agravar mais ainda a situação, que é o aquecimento global. Eu sei que alguns cientistas não acreditam nisso, mas eu estou dizendo que esses cientistas estão sendo obscurantistas, porque é como dizer que não há aquecimento global, é como dizer que a Terra é plana. Né? Então, isso já é um obscurantismo. Então, esse aquecimento global está elevando o nível do mar, seja por derretimento das geleiras, seja por expansão do próprio nível da água, porque o calor faz essa expansão. Então, nós temos tendo ressacas mais fortes, furacões, tufões, fenômenos climáticos cada vez mais intensos. E esses fenômenos estão, de fato, fechando as barras dos rios que desembocam no mar. E nós estamos vendo esse caso em Atafona, que não é um caso único no mundo. Se fosse, a gente até estranharia, mas em vários lugares do mundo. O Rio Doce, por exemplo. Né? O Nordeste, o Rio Doce já teve a sua barra fechada. O Rio Colorado, por exemplo, o Rio Colorado nos Estados Unidos, é um rio que não tem mais contato com o mar. A barra se fechou naturalmente em função das intervenções humanas na bacia do Colorado. Então, em vários lugares. Você fez uma citação, nós temos pouco tempo, infelizmente, para terminar essa entrevista, da questão do desmatamento. Hoje, se a gente tivesse um reflorestamento, um novo plano de manejo em relação à recuperação de áreas degradadas, reflorestar as margens, isso ajudaria hoje o Paraíba? De que maneira? Sim, ajudaria na medida em que, eu não digo nem reflorestar 100% do que existia. Bastaria, sim, o reflorestamento ciliar, o reflorestamento de trechos da margem. Eu digo que isso aqui no sul, no final do Paraíba, não é mais possível fazer, porque nunca houve vegetação de alto porte na Restinga, por exemplo, mas vegetação de alto porte na parte mais elevada, nos tabuleiros, na zona serrana. Isso é fundamental não só para reter água durante o ano todo e distribuir essa água lentamente, como também reter água durante as enchentes. Então, as florestas têm essa função de esponja e ao mesmo tempo, de liberação de água. Então, isso não aconteceu. Quando isso vai acontecer? Acho que não vai acontecer. Então, o que dificulta é a questão dos governos, né? Envolve muitos governos, vários governos municipais, estaduais e o federal. Então, não há interesse, né?
Gelane, eu só queria botar a Bel na conversa, porque a gente vai encerrar. A Bel é a nossa novata aqui, ela é gaúcha e acabou de conhecer recentemente o Ponta de Atafona. Faz uma pergunta para o professor, uma curiosidade que você tem. Eu queria saber em relação mais às histórias assim, né, que ficam lá, porque eu fui lá, eu ouvi muita coisa de muita gente, O que é lenda, né? o que é mito, o né? que Você é falou lenda, disco, o que é mito. disco voador, Você né? falou de disco voador, assim, essas histórias. Qual é a importância, assim, porque muitas dessas histórias estão sendo perdidas, né, com o avanço do mar e também com as pessoas que já viveram e agora não estão mais lá. Queria saber, assim, o que o senhor pensa sobre isso. Olha, eu acho que... Seja breve para a gente encerrar. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter a sua interpretação sobre o fenômeno. Então, alguns têm uma explicação religiosa, outros têm uma explicação natural. Então, isso é válido na medida em que essas pessoas têm elementos para formular esse tipo de explicação. Mas nós temos outros elementos para formular essa explicação de fechamento por conta de intervenções humanas no mundo. Professor, eu quero te convidar para voltar ao Especial Terceira Via, a gente fazer uma conversa maior, mais ampla. Perfeito. E falar dos seus livros, que você tem uma publicação imensa e inclusive novidades recém-lançadas. E quero te agradecer muito aqui, a sua presença no Especial Terceira Via, Bel. E Gelane, por favor. Queremos divulgar os nossos canais de contatos, estamos no Facebook e no Instagram como Jornal Terceira Via. Para falar diretamente conosco do Especial Terceira Via, anote o nosso e-mail, especialterceiravia@gmail.com. Repetindo, especialterceiravia@gmail.com. E no próximo bloco a gente recebe o colunista social Carlos Frederico e o nutricionista e colunista Diego Mota, do Terceira Via. Eles vão falar de saúde e o que é destaque na sociedade esta semana. Não saia daí, o Especial Terceira Via volta já.